Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o testemunho dos samaritanos. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 4, versos 27 a 29. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Nessa semana, você sabe que estamos estudando João capítulo 4. E no nosso estudo desse capítulo, nós estamos percebendo como Jesus teve alguns encontros com pessoas que são consideradas completamente os mais improváveis. Quando você percebe que havia uma animosidade tremenda entre judeus e samaritanos e que, em termos sociais, seria inadmissível que um homem, em público, conversasse sozinho com uma mulher, mesmo que fosse um homem judeu e uma mulher judia. Uma situação que seria considerada completamente inadmissível seria um homem judeu parar para conversar com um homem samaritano, até porque dentro das crenças daquilo que era a tradição oral daquela época, havia aquilo que era chamado de contaminação por associação, ou seja, estar no mesmo ambiente que um samaritano poderia fazer com que o indivíduo se tornasse cerimonialmente impuro, pelo menos até o final da tarde. Então, um judeu evitaria ao máximo esse tipo de situação. Nós falamos muito sobre isso na lição de sábado. Se você não teve a oportunidade de poder analisar isso, volte lá, por favor. Aí no nosso canal você tem a lista com os vídeos, todos eles já com data. Assista e você vai ter uma ideia a respeito disso. Nós vimos que Jesus ele fez questão de ir até Samaria, de passar por Samaria. Ele poderia ter feito aquilo que a maior parte dos judeus piedosos faziam, dando a volta pelo território de Samaria para poder chegar até a Galiléia. Mas ele fez questão de passar por ali. E ao meio-dia ele para junto ao poço de Jacó, que ficava a 1,5 km da cidade de Sicar, e essa mulher, de forma completamente improvável, ela vem ao meio-dia para poder buscar água. Enquanto os discípulos estão indo até uma cidade próxima para poder conseguir alimento, Jesus fica ali e vai entreter um diálogo com essa mulher. Algo que seria completamente impensável para a época. O fato é que nós já vimos que Jesus ele começa trabalhando com aquilo que ela tinha em mãos, ele vai pedir que ela lhe dê um pouco de água, ela vai mencionar essa animosidade que existe entre judeus e samaritanos, e Jesus vai olhar para ela e vai dizer: se você soubesse quem sou eu, você me pediria água, e eu daria a você uma água viva, e você a tomaria e nunca mais voltaria a ter sede. E ela diz: eu quero dessa água. Jesus diz: então eu vou te dar dessa água, mas antes vai até a cidade e traga aqui o seu marido. E ela vai dizer: eu não tenho marido. E Jesus disse: você falou muito bem, porque na verdade você já teve 5 maridos e esse com quem você está agora não é seu marido. Ela diz: o senhor é um profeta. E agora começa a entabular uma conversação sobre o local de adoração. E Jesus, por outro lado, vai dizer de forma categórica para essa mulher: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Não havia a mínima possibilidade de haver dúvida em relação a isso. Nós não sabemos o que aconteceu nesse diálogo a partir desse momento, o que mais Jesus teria dito a ela. O fato é que agora, nessa altura do diálogo, os discípulos aparecem. Eles não mencionam nada. E João vai dizer exatamente isso. João vai dizer que os discípulos chegaram, estranharam aquela situação. Jesus, já seria uma coisa complicada encontrar um homem sozinho com uma mulher num ambiente como aquele, mas agora era um homem judeu com uma mulher samaritana, mas ninguém perguntou nada nem à mulher e nem a Jesus. O fato é que, enquanto os discípulos estão chegando, algo vai acontecer. Essa mulher, ela deixa o seu cântaro. Olha que coisa interessante, ela estava vindo ali para poder buscar água, mas agora que ela havia experimentado da água da vida,
Ela deixa o seu cântaro, volta para a cidade e ela começa agora a falar com as pessoas, tentando dizer a elas: olha, eu encontrei um homem. Esse homem, ele falou coisas a meu respeito que ninguém mais sabia. Será que não é ele o Cristo? Venham e vejam. E a cidade quase que como um todo afluiu a Jesus. E Jesus começou a conversar com eles. E Jesus começou a falar com eles de uma forma tão tremenda e tão aberta que as pessoas creram em Jesus, pediram para que ele permanecesse mais tempo com eles. E Jesus permanece com essas pessoas. É alguma coisa realmente extraordinária. Veja, por exemplo, os versículos 30 em diante. O texto diz assim: então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Mas Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a época da colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. E Jesus começa agora a conversar com esses discípulos. Vocês imaginam que a mulher, ela está indo para a cidade e os discípulos agora começam a conversar com Jesus assim: Senhor, coma um pouco. Nós conseguimos comida aqui para o Senhor. E Jesus vai dizer: eu tenho uma comida diferente dessa de vocês. Jesus está falando de fome. A fome que Jesus sentia era a fome de salvação de pessoas. Ele estava interessado em alcançar pessoas. E ele diz: eu olho nesse momento para os campos e os campos estão prontos para a colheita. Você olha para o texto, os discípulos não enxergavam nada disso. Porque eles estavam num lugar que, na perspectiva deles, era um lugar de gente perdida, de gente considerada cerimonialmente impura. Era um lugar onde eles não queriam estar, mas Jesus olhava e via pessoas. Pessoas pelas quais ele tinha vindo ao mundo. Pessoas pelas quais ele, dentro de pouco tempo, morreria. Então ele tinha fome da salvação das pessoas. Por isso ninguém é descartável no reino de Deus. Absolutamente ninguém. O que mais me chama a atenção é que no final do texto, o versículo 42 especificamente vai dizer assim: e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Repare que no capítulo anterior, eu repito isso, esse contraste com o capítulo 3, ele é realmente intencional da parte de João. No capítulo 3 você encontra um líder religioso, Nicodemos, que vai precisar de pelo menos mais 3 anos para poder aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mesmo que Jesus tivesse desdobrado diante dele o plano da salvação de uma forma ampla, como ele o fez no capítulo 3. No capítulo 4, um povo que não tem muito conhecimento. É um povo que faz parte de uma nação que é colocada à margem da sociedade. Mas ainda assim, Jesus se revela a essas pessoas e o que mais nos chama a atenção é que toda aquela região aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, como o Messias. Eles estavam prontos para poder receber o Senhor. Enquanto Nicodemos, que era um líder religioso, conhecedor da Bíblia, conhecedor das profecias, precisou de mais 3 anos antes de poder assumir a Jesus, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aquelas pessoas, quase que instantaneamente, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Isso deve fazer com que nós paremos para poder pensar como o preconceito pode de alguma forma fazer com que servir como uma barreira, nos afastando do Senhor. Quando olhamos para esse texto, percebemos como o Senhor Jesus olha para o nosso mundo. Os campos estão brancos para a ceifa. O que faremos diante disso? Eu gostaria de orar a Deus pedindo para que Ele colocasse no nosso coração uma fome como aquela que Jesus sentia. A fome de ver pessoas sendo salvas para o reino de Deus. Ore comigo.
Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama, que tem planos para a nossa vida. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe de forma grandiosa. Ajuda-nos a podermos entender o teu plano e, ao mesmo tempo, a sentirmos verdadeira fome pela salvação de pessoas. Nos colocamos em tuas mãos, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?